que a equipe de percussor é a menor elemento ali que... Que é no mínimo 2 pessoas, no caso. Não. A equipe de percussores, ela varia dependendo da missão, mas ela varia ali entre 8 a 18 militares, né? Entre oficiais sargentos e cabos soldados. Os oficiais sargentos percussores e os cabos soldados auxiliares de percussor, que é um curso bem difícil também, muito semelhante ao percussor, mas voltado para cabo soldado. Enfim, para integrar essas equipes. E a gente participou de várias missões, né? Reais aqui, tanto no Rio de Janeiro, né? Então, eu, quando estava na companhia, participei da Maré, aliás, antes disso, né, do Alemão, participei da Maré, participei de vários grandes eventos que tiveram, né, nesse período ali de 2007, desde dos Jogos Pan-Americanos até 2014, que foi a Copa do Mundo. Eu participei até 2014. Mas tem 16. Aí, depois que eu saí, eles continuaram participaram da Copa do Mundo em 16, e talvez a principal missão, que às vezes, né, eu infelizmente não estava presente, mas a missão assim com mais complexidade, talvez, pela quantidade, foi a intervenção federal, em 18 ali. E aí, 18, a companhia ela participou intensamente. Ela apoiava todas as tropas, não só a Brigada Paraquedista. Ela participava com todas as tropas, porque é uma tropa aqui do Rio, que conhece, né? O nosso cabo soldado, ele é daqui, ele conhece, ele está acostumado ele mora em comunidade muitas vezes, né? Então ele está acostumado, às vezes até com linguajar de a gente ouvir na rádio ali, né? O pessoal falando. Então participaram principalmente em missões de reconhecimento e de ações pontuais ali. A gente opera, o pessoal tem, nesse destacamento de reconhecimento e vigilância, o pessoal uma capacidade muito grande de operar drones, né? Que a gente chama de SARP, né? Para fazer reconhecimento. Então, o pessoal voava antes, fazia o reconhecimento, passava para a tropa. Então, essa tropa ela ficava muito na mão do próprio Comando Militar do Leste ali, né? Do interventor que estava atuando ali em várias comunidades, e aí a companhia participou bastante com seus destacamentos nesse período. Eu não tive essa experiência, né? Tive a experiência nesses outros momentos, que também foram bastante emblemáticos, né? Porque, por exemplo, o Alemão, né? A gente já fazia GLO, né? Que é a garantia da lei e da ordem, mas o Alemão realmente teve um vulto muito grande. E a gente não... Fazia um tempo que a gente não fazia com uma intensidade como foi feito no Alemão. Então, foi muita novidade, né? E eu estava no primeiro comboio, né? Eu estava na equipe PREC, que foi no primeiro comboio do primeiro contingente, que foi da Brigada Paraquedista, ainda em novembro lá de 2009, não, 2010, desculpa, 2010, novembro de 2010. E aí depois a gente prosseguiu, a gente voltou logo na sequência em dezembro e ficamos mais 2 meses ali até fevereiro de 2011. E aí depois começou um rodízio, mas a gente foi a primeira tropa, né? Essa equipe PREC junto com um efetivo do 26, principalmente, né, o 26 BIPQDT. E quais foram as partes mais difíceis assim dessa missão? Você recorda? De qual delas? Do Alemão? Essa de 2010. O Alemão é a gente entrar numa comunidade que a gente sabe que é controlada, assim, de certa forma, pelo tráfico, né? E, assim, o grande problema, quando a gente está num ambiente aberto, né, a gente mais ou menos imagina onde está o inimigo, ele pode estar camuflado, mas assim, já assim, está mais espalhado, né? O que acaba acontecendo numa comunidade é que são muitos prédios, são muitas casas, e a gente nunca sabe onde muitos civis também, né? Muitos civis, então assim, é difícil de identificar, porque não, né, eles não vão estar camuflados, uniformizados. Então, assim, ninguém vestiu uma camisa e fala às vezes aquele criminoso ali que está com um fuzil ali do lado dele, ele está sem um fuzil, eu não tenho como separar, eu não tenho como identificar se ele é ou não um bandido, né? Eu só vou saber quando ele pegar o fuzil e começar a atirar em cima de mim. Só que às vezes isso é em cima e a gente já está, né? Então, assim, a gente fica numa situação bastante vulnerável, né? Então, exige você realmente seguir técnicas e procedimentos ali e ficar sempre alerta, porque, é claro, a minha experiência mostra, não, mas assim, me diz que toda vez que você tem uma tropa que realmente está atenta, está preparada, fazendo o procedimento correto, ela inibe que o bandido faça uma ação entre a gente, porque ele vai olhar e falar assim, não, essa tropa aí eu não vou mexer com ela. Ela tá seguindo o procedimento. Às vezes ele vai tomar um certo procedimento, enquanto a tropa ali que às vezes
no momento de desatenção ali, acaba sendo o momento que ele vai fazer uma ação contra aqueles ali. Então, nesse sentido, a nossa tropa era sempre muito bem adestrada, muito preparada, e a gente tinha sorte de assim, conseguir, eu acho que inibir qualquer ação contra a gente. E, ao mesmo tempo, cumprir a missão, porque se a gente tivesse que chegar em um determinado local, fazer uma determinada coisa, e progredir naquele local que a gente tem, você olha para cima, várias janelas, várias portas, nunca sabe de onde vai sair, né, de um telhado. E um cara que atira de cima do telhado da gente, até a gente subir no telhado, o cara já saiu de lá. E se a gente não viu exatamente quem atirou, é aquela situação, o cara pega o fuzil, bota dentro de um tonel, e aí eu me deparo com uma pessoa, eu não sei se foi aquele que atirou ou não, entendeu? E aí existem todas as regras que tem que ser tomadas e, né, a gente fica sempre nessa vulnerabilidade, mas graças a Deus cumprimos a missão, né? Acredito que a gente tenha feito o que a gente estava disposto a fazer, o que a gente recebeu ordem a fazer, e foi uma experiência. E depois disso tudo foi agregando conhecimento e experiência para as próximas missões. Então, na Maré foi muito parecido, né? Foi bastante intenso também, mas a gente já tinha a experiência do alemão. E na intervenção, que eu acho que foram os principais eventos, tiveram os grandes eventos ali, aqueles que vêm autoridade e tal, mas é um pouco mais tranquilo, porque a gente não precisa entrar necessariamente na comunidade, só precisa fazer a segurança do evento como um todo. Mas esse daí, particularmente alemão, Maré e a intervenção como um todo, em que foram várias comunidades, esse daí eu acho que sempre são riscos maiores, né? E apesar dessas dificuldades, Major, o senhor sentiu a diferença que é ter tido um baita de um treinamento ao longo de toda a carreira? Porque é o seguinte, o cara, o criminoso que está do outro lado, ele tem talvez a vantagem de conhecer muito bem o terreno ali, ele conhece muito bem o ambiente e enfim, ele pode usar desses fatos como ele está descaracterizado, se alguma coisa acontecer, ele pega, esconde a arma, esconde o fuzil, esconde em algum lugar e finge que não é um criminoso e nada do tipo. Mas apesar disso, ele não teve um baita treinamento. Então, muitas das vezes, imagino que aconteça, né? Porque eu nunca participei, mas imagino que aconteça de ser um cara que, às vezes, é a primeira vez dele pegando um fuzil na vida, assim, ele não sabe nem direito o que ele está fazendo. Você sentiu esse benefício de ter sido muito bem treinado, da tropa estar muito bem alinhada, enfim, você sentiu que isso foi uma boa vantagem? Não, sem dúvida. Isso aí foi o que eu estava falando, né? A gente, com o treinamento que a gente tinha, né? Aí eu fui empregado nessas missões aí que eu estou comentando, eu estava dentro de uma equipe de precursores e dentro da Brigada Paraquedista, que também é uma tropa bastante adestrada e com treinamento muito bom. Mas, particularmente dentro da equipe de precursores, que é, né, o que você controla ali, você conhece o subordinado, esse treinamento, ele sem dúvida foi fundamental ali, eu acho que para a gente cumprir bem a missão. Porque é tudo, desde a nossa postura ali, progredindo ali nas comunidades, que, como eu falei, eu acredito pelo menos que gera uma... como é que eu posso dizer? Acabei de falar aqui, a questão da... Você inibir, né, que seja feita uma ação. Né? Persuasão, né? Porque a própria postura, quando você vê um cara bem equipado, um armamento, né, com luneta, com mira holográfica... Muito atento, né? Progredindo, todo mundo ali atento, né? É muito difícil, né? Eu me coloco na posição do outro, né? Eu ia deixar passar, porque eles têm essa vantagem, né? De simplesmente... Então, se ele está ali escondido dentro de uma casa, se passando como uma pessoa normal, né? Mais civil normal, um civil comum, e, ao mesmo tempo, quando realmente precisava fazer uma ação em que você precisava ter alguma ação mais enérgica e fazer alguma coisa pontual, esse treinamento faz com que você confie plenamente em todos os integrantes da equipe, né? Do mais antigo até o soldado mais moderno. E isso daí não tem preço. Você confiar que, se acontecer alguma coisa, você no meio de uma comunidade, à noite, que você não está conseguindo enxergar direito, que você tem todas as restrições, né? Porque você tem que proteger os civis. Você não pode sair atirando a esmo, você não pode... Você tem uma série de condutas que devem ser seguidas, né? Porque a gente está ali apoiando a população. Então, a gente não pode agir contra a população. A gente tem que agir pontualmente quem está perturbando a ordem pública. E você confiar na sua equipe, você saber que você está treinado, e aquilo que eu também já tinha falado, né? Que caso aconteça algum imprevisto
você e toda a sua equipe vai pensar ao mesmo tempo a mesma coisa a ser feita, porque todo mundo está tão treinado, isso aí realmente não tem preço. Isso aí dá uma confiança muito grande e dá uma tranquilidade de que se acontecer alguma coisa ali, você vai estar preparado. Você e a sua equipe, né? Então, a gente trabalha muito esse espírito de equipe e o treinamento ele é fundamental para que você chegue nesse nível de confiança, de realmente confiar a sua vida àquele militar ali, porque, pô, pode vir de qualquer lado, né, um tiro. Então, você está olhando para cá. E quem está olhando para o outro lado é um companheiro que você tem que confiar, né? E lá, com certeza, esse treinamento